Aproveitando o hype do novo filme do Superman que está para sair, no vídeo de hoje eu trarei para vocês uma tier list de filme de herói ou baseado em história em quadrinho. Eu gostaria antes de fazer menções honrosas aos filmes do Blade, que deveriam estar aqui, a 300, Sin City, V de Vingança e Scott Pilgrim, que não estão nessa lista, mas possuem uma grande importância para o gênero de adaptação de quadrinhos para cinema. Sem mais enrolação, vamos começar nossa lista. Primeiro filme, X-Men 1. Como ele foi o primeiro dessa leva, a gente precisa analisar ele de uma forma bem cautelosa. Se você assistir hoje, e eu reassisti recentemente o primeiro X-Men, ele obviamente vai ser um filme bem datado, ele obviamente vai ter certos efeitos especiais que são datados, não tem como fugir disso. Não é um filme que envelheceu tão bem assim, principalmente por conta do efeito cabo, mas é óbvio, como tudo era mato, esse filme tem um mérito muito interessante de ser o primeiro blockbuster de filme baseado em história em quadrinhos e ser dos X-Men, cara. É óbvio que eu vou ter uma crítica muito grande a esse filme por conta do que fizeram com o Ciclope. Fizeram, sabe, o Ciclope um corninho manso que, sabe, bagulho pra ficar com raiva mesmo, cara. Óbvio que eu prefiro o Wolverine do que o Ciclope, mas transformar o Ciclope num corno manso e o Wolverine num Giga Shed que não tem como nem você defender o Ciclope. Mas, cara, se você reassistir, a essência do que é X-Men está ali nesse filme. Eu não recomendo que você reassista achando que vai ser um máximo. Não vai ser um máximo. A gente precisa contextualizar pra época. Cara, eu vou colocar ele no meh. Tá, agora a gente vai falar sobre memória afetiva, né? Eu acredito que todos que estão me assistindo viveu a época desses filmes do Tobey Maguire, do Homem-Aranha. Não tem como. O Homem-Aranha, ele é talvez o personagem mais popular dos quadrinhos. E aí o Sam Raimi veio com esse primeiro filme do Homem-Aranha. Ele é quase que um milagre, cara. Ele tem uma boa história, ele capta muito bem a essência do personagem, só que ele teve alguns problemas pra poder ser feito por conta do 11 de setembro. Eu lembro que tem uma história de um trailer que saiu, ele prendendo um helicóptero numa teia no meio das Torres Gêmeas. O filme foi lançado em 2002, o trailer provavelmente saiu em 2001, e eu acho que por conta do que aconteceu, esse filme, ele tem uma estética meio depressiva, ele tem uma estética um pouco triste. Além dessa estética depressiva, o filme tem uma estética de terror muito bem feita, porque o Sam Raimi tava dirigindo. Mas o que eu acho que falta nesse filme seja o Homem-Aranha brincalhão. É óbvio que você tem certas situações, mas são muito sutis, perto do que o Homem-Aranha é nos quadrinhos. O Homem-Aranha faz piada pesada. O Homem-Aranha brinca com, sabe, gente com prédio pegando fogo. Muitas das vezes o Homem-Aranha é um personagem que, por não entender o nível de poder que ele tem, ele sente medo. Pra disfarçar esse medo pros inimigos, ele brinca, que é algo que falta nesse filme. Por conta de faltar algo, esse filme não chega a captar a essência do personagem de forma avassaladora. Ele capta a essência triste do personagem, porque precisa existir a tristeza do Homem-Aranha, mas ele não capta a essência alegre do personagem. Tá entendendo? O Homem-Aranha, ele tem essa dualidade. Eu vou colocar esse filme em excelente. E a forma como ele saiu, a história é boa, embora a estrutura dela seja clichê, mas eu acho um filme muito excelente, cara. Vamos pra X-Men 2. Eu acho que eu vou colocar ele logo em bom filme e eu vou explicar o porquê. Diferente do X-Men 1, não tem tantos efeitos datados, ele já tem certos efeitos melhores, principalmente por conta do Noturno no início do filme, né? Que é uma história sensacional, você colocar um Noturno pra explicar a história dele. Nesse filme também tem a história do Striker e da Arma X. Esse filme é bem interessante pra você captar essas referências, mas, acima de tudo, ele é um filme melhor que o primeiro. Ele obviamente tem um orçamento maior, eu acho que por conta disso eles fizeram um filme melhor, mas a crítica que pode se ter a esse filme é mais uma vez o Ciclope corno e o Wolverine que não mata. O Wolverine nos quadrinhos é conhecido por dilacerar os seus inimigos, entendeu? E nesse filme fica só naquela coisinha de gritar e enfiar garra, grita e enfia garra, grita e enfia garra. Beleza, pode ter essa crítica, eu acho que por isso ele não chega a ser um filme tão excelente, mas é um bom filme que capta bem a essência dos personagens do Professor Xavier e do Magneto, por isso que eu tô colocando ele em bom filme. Agora, meu amigo, eu não vou ter nem como discutir. Eu já vou colocar na elite logo direto. Cara, esse filme é inacreditável.
Mais uma vez, ele não tem o Homem-Aranha brincalhão, mas a atuação de todo mundo e as cenas desse filme, basicamente eles pegaram o que tinha dado certo no primeiro filme e eles melhoraram tudo, colocando certos artifícios na direção que fazem com que esse filme seja muito marcante. Cara, a cena do trem é coisa que, sabe, marca a história do cinema. E você pode achar que eu tô exagerando, mas eu não tô exagerando, cara. E a atuação do Alfred Molina como o Dr. Octopus é algo absurdo, é algo é uma excelência de nível inacreditável. Óbvio, o roteiro do filme, ele é muito parecido com o do segundo. E o Sam Raimi tem esse problema, principalmente nos 3 filmes que ele fez do Homem-Aranha. A historinha, a estrutura da historinha é sempre a mesma. Mary Jane, no final, vai ficar raptada e vai precisar ser salva. Os 3 filmes são iguais. E os 3 filmes possuem, por conta do Sam Raimi ter esse lance do Evil Dead, né? Uma minhoquinha falando na sua cabeça. Os 3 filmes têm o vilão sendo comandado por outra coisa. A estrutura é sempre a mesma, cara. Mas, nesse filme tem algo bem interessante que narrativamente explora o psicológico do Peter Parker. Quando eu era criança, eu não gostava da parte em que ele perdia os poderes, porque quando eu era criança eu queria ver o Homem-Aranha em ação. Mas quando você cresce e você entende do que esse filme quer dizer, com ele perder os poderes. Quando eu era criança eu não sabia por que ele perdia os poderes. Do nada ele perdia os poderes. Mas quando você cresce, você vira adulto e você entende do quanto que esse cara foi massacrado pela vida e que chega um certo momento em que ele desiste. Não é nem que ele desiste, ele não consegue continuar. Então ele perder os poderes é o símbolo do cara que está sem alma, do cara que está sem vontade, do cara que está sem forças pra agir. E como que ele volta com os poderes dele? A tia May falando aquilo é emocionante até hoje. Por favor, reassista esse filme. Essa velha, ela sabia desde o começo que o cara era o Homem-Aranha. É muito emocionante entender hoje que ela já sabia que ele era o Homem-Aranha. Só que ela não precisou dizer nada pra ele. Ela trouxe ele de volta como o tio Ben traria. A atuação de todo mundo é primorosa. Não tem o que fazer. Eu vou colocar ele na Elite. E eu percebi que eu vou ter que reorganizar aqui um pouco essa lista. Bem, eu dei uma organizada aqui na lista, porque senão o vídeo, além do vídeo ficar muito longo, eu dei uma reorganizada aqui pra eu logo falar de alguns filmes logo numa carrada só, tá entendendo? Eu tirei a seção de não vi, porque o que na verdade eu não vi, faz um tempo que eu parei de ver filme de herói porque tava ficando tudo muito merda. Então basicamente do Batman, depois do Batman pra cá, ou eu não vi, ou eu tirei as séries também, tá? Eu retirei séries, porque eu não vou falar de série, eu vou falar só de filme. Eu julgo que não vale a pena eu falar deles. O que vale a pena eu falar é do Batman pra cima. Já que eu concluí falando do melhor filme do Homem-Aranha que existe, vamos continuar na trilogia do Sam Raimi e falar do Homem-Aranha 3. Filme muito controverso, principalmente quando ele saiu, porque por conta da bagunça que foi a organização do filme. Como o primeiro e o segundo tinham sido um sucesso estrondoso, esse vinha com ainda mais dinheiro e com ainda mais ambição. Colocaram 3 vilões dentro do filme. O filme tem o Venom, tem o Homem-Areia, tem a saga do simbionte e tem... quem mais, cara? O Duende Verde, Harry Osborn, né? Então, porra, colocaram 3 inimigos no filme e ainda a saga do simbionte, tá entendendo? Então, porra, é muita coisa pra desenvolver, ficou um pouco bagunçado, mas conforme você vai amadurecendo, você entende o que o roteiro quer, no fundo, dizer, mas ele é obviamente diferente dos outros. Tá, tem a coisa sombria, que é interessante explorar o lado psicológico do simbionte no Peter Parker, mas ainda assim ele é um filme bem fraquinho com relação aos outros. Como eu falei, o Sam Raimi usa uma estruturazinha bem manjada, que é Mary Jane no final do filme vai estar gritando pra ser salva e o Homem-Aranha vai ter que dar um jeito. E ele sempre vai estar com a máscara rasgada. De algum jeito ele vai perder a máscara e porque tem que aparecer o ator, né? Na época eu achei mas hoje eu acho um bom filme. Ele é um bom filme, ele é obviamente diferente dos outros, mas ainda assim, se você pegar pra reassistir, você vai encontrar qualidades que os filmes do Tom Holland não passam nem perto de conseguir. Então, por conta disso, eu colocarei ele em bom filme. Seguindo para a lata de lixo da história aqui, eu não vou nem começar a dissertar. Que filme insuportável, cara. Beleza, quer transformar o Wolverine no personagem protagonista, mas o filme dele não pode ter violência. Eu acho assim, uma coisa odiosa, uma coisa medíocre, sabe? Esse filme nunca deveria ter existido e eu acho assim, cara, que sinceramente, cara,
era passível do Hugh Jackman desistir da carreira dele nesse ponto. A nossa sorte é que ele gosta tanto do personagem e de dinheiro que ele não desistiu da carreira nesse filme, porque esse filme é ridículo, e eu vou falar logo do próximo. O próximo é mais ridículo ainda, que é ele lutando com samurais lá e vai pra não sei aonde. Esse filme dele lutando com os samurais, você vê que o Hugh Jackman tá triste de ter que atuar no filme, cara. É inacreditável. Ele obviamente não tá triste com o dinheiro, mas ele tá triste de ter que atuar nesse filme tão merda do personagem que ele gosta tanto. Que, cara, o personagem é maravilhoso. Mas, cara, que filmes merda, cara. Aí tentam replicar cena de trem, tentam colocar, sabe? Mas, sabe, sem sangue. É tudo uma coisa meio, sabe? Meio broxa, meio piegas. Uma coisa brega, sabe? Não funciona, nunca funcionou. Tem que ser jogado na lata de lixo da história esses filmes. E aproveitando o ensejo, eu vou colocar o X-Men 3 como ruim, tá? Embora ele seja lá, X-Men, o confronto final e tudo mais. Mas, cara, que filme chato, cara. E aí, sempre colocar a saga da Fênix Negra, eu acho assim... A gente vai chegar lá depois no futuro da saga da Fênix Negra da Sansa, né? Mas, cara, o arcozinho peba pra você fazer um filme, cara. É inacreditável como os caras ficam perdendo tempo, tendo tanto arco foda do X-Men, os caras ficam perdendo tempo querendo fazer porra de Fênix Negra. Eu acho assim, odioso. E o pior, ainda fazem da maneira mais merda possível. Tá entendendo? Então, já vou colocar aqui logo em ruim. E vamos pro próximo. Próximo filme é o Hellboy de Guillermo del Toro. Como eu já havia mencionado antes, os filmes do Blade, eu acho que o del Toro só dirigiu o Blade 2, que tem uma identidade muito forte do diretor, impressa no filme, né? E no Hellboy não seria diferente. Eu sou um leitor bem, até considerável de Hellboy, eu li vários arcos e gosto muito da estética do del Toro pra Hellboy. Eu acho que casou muito bem. Obviamente, tem coisas que não são... que não captam tanto certas essências de personagem, mas eu caguei. O que importa é o filme funcionar, e o filme funcionou. Eu acho que o primeiro é melhor que o segundo, embora o segundo eu tenha assistido mais durante a minha infância, mas o primeiro é um filme bem bom, cara, que pega um arco bem conhecido dos quadrinhos para poder explorar. Nesse caso, por conta da identidade do del Toro impressa no filme, eu vou colocar Hellboy em bom filme e o segundo filme do Hellboy em meh. O segundo filme do Hellboy, ele tem mais dinheiro, certo? Mas ele é pobre no sentido de roteiro, certo? A identidade do Del Toro ainda está lá, o lance das fadas e o lance dos elfos e tudo mais, sabe? Tem uma coisa bem mitologia eslava, uma coisa bem calcada em certas essências que existem no Hellboy e que o Del Toro conseguiu trazer. Mas ainda assim, aquele final, sabe? Com aquele monte de robô e, sabe, o Exército Dourado, eu acho uma papagaiada sem limite, cara. Pelo amor de Deus, sabe, que negócio ruim. Ainda por conta da identidade do Del Toro, eu vou colocar ele em merda, não vou colocar ele em filme ruim. O filme do Del Toro, o primeiro, Hellboy, é um bom filme. Falando em papagaiada, vamos falar de Quarteto Fantástico. O filme do Quarteto Fantástico está para sair também, e aí eu preciso falar dos filmes da década de 2000 e da merda saída no meio da década de 10, em que colocaram senhor Michael B. Jordan pra ser um Tocha Humana, que não funcionou, colocaram o baterista do Whiplash pra ser o Senhor Fantástico, que não funcionou, e sabe, cara, que filme fraco. Eu não vou nem discutir esse filme aqui, tá? Eu não vou nem falar nada. Ninguém viu, ninguém quer ver, quem viu perdeu tempo e eu nem vou falar nada. Quanto aos filmes clássicos, o filme do Surfista Prateado tem coisas interessantes, mas o que esmerdalha esse filme de maneira categórica é o Galactus, cara. Cara, o que é aquele Galactus, cara? Pelo amor de Deus, cara, quem foi o produtor que conseguiu, numa mesa de reunião, sentar e falar, gente, ó, o Galactus é esse personagem de quadrinhos. Vamos fazer ele uma fumaça bizarra, que não dá nem pra entender direito o que é. Ah, quer fazer como se fosse um monstro cósmico Lovecraftiano. Meu irmão, mas isso não é Galactus. Tá entendendo? Beleza. Eu quero trazer essa visão meio Lovecraftiana pra Quarteto Fantástico. Cara, tudo bem, mas porra,
faz direito, pelo menos, que bagulho bizarro. Porque tá todo mundo cheio de poderes e o lance do poder cósmico, trocando de poder um com o outro e tudo mais. Um negócio bem quadrinhos. Aí do nada o cara quer trazer um negócio Lovecraftiano, uma fumaça que vem comer a terra. Cara, vá se fuder, porra. Bagulho, sabe? Um bagulho feito nas coxas, bagulho feito de uma maneira porca, tá entendendo? Enfim, por conta disso eu vou colocar ele em ruim. E o primeiro filme do Quarteto Fantástico, ele é bem meh. Ele só se salva por conta da novidade dos efeitos especiais da época. Mas ainda assim é bem ruim, né, cara? A atuação dos atores não é legal. A Jessica Alba... Na verdade, cara, a única pessoa que se salva nesse filme é o Johnny Storm. Por conta do carisma do Chris Evans. E é interessante notar que o Chris Evans consegue ser o Johnny Storm e consegue ser o Capitão América, que é um cara bem certinho, todo cheio de retidão, coragem e tudo mais, enquanto o Johnny Storm é um cara, um fanfarrão, né? Ele é um cara folgado, né? Então é interessante atestar o trabalho do ator em ele conseguir fazer esses dois personagens. Até a referência, e aí é spoiler do terceiro filme do Deadpool, a referência de ter ele no filme do Deadpool como Tocha Humana, e que você tá acostumado com o Chris Evans com aquela retidão, com aquela, sabe, a coragem e a presença do Capitão América, ele voltar como um fanfarrão é bem estranho e remete ao que ele consegue fazer em nível de atuação. Mas o filme é bem meia boca, principalmente o Doutor Destino. Que Doutor Destino fraco, cara. Os caras nunca mandaram bem nos inimigos, né, cara? E é porque o Quarteto Fantástico tem os melhores inimigos da Marvel. Na verdade, o melhor inimigo da Marvel é o Magneto. Mas, porra, você tem Galactus, você tem Skrulls, você tem Doutor Destino e você não consegue fazer um filme que preste? Porra, vamos pro próximo. Cara, eu não vou... Ó, sério mesmo. Sério mesmo. Só pra poder separar, eu vou colocar o primeiro Motoqueiro Fantasma em ruim, tá? Mas ele só é ruim. Eu só não tô colocando em lata de lixo da história porque eu gosto do Nicolas Cage, tá? Agora, o segundo filme, meu amigo. Puta merda, cara. Eu não sei nem como é que conseguiram dinheiro pra fazer... Sabe, a Fox, cara, ela judia. Cara, graças a Deus, a Disney comprou a Fox. Porque o que a Fox já castigou esses personagens de quadrinhos, cara, com filme de merda, é inacreditável. O primeiro filme é interessante, certas coisas. Depois, quando você é criança, você adora o filme. Mas quando você cresce, você vê a merda que esses filmes são, cara. Sabe? Que bosta, cara. Sabe? Eu gosto do personagem, tá? Embora ele seja simplório, eu gosto do personagem do Motoqueiro Fantasma. Mas não dá, cara. Não dá. O filme é muito ruim. Não passa estética alguma. Um negócio meio genérico, sabe? Os efeitos são bem ruins. A atuação do Nicolas Cage, embora eu goste dele, não tá das melhores. E é por isso que eu vou colocar logo aqui eles nessas notas tão baixas. Vamos falar de Watchmen, certo? Aqui a primeira aparição do nosso querido amigo Zack Snyder. O imbecil que não sabe dirigir nada, a não ser 300. Cara, o filme do Watchmen... Eu devia até tá gravando com a Facecam pra mostrar pra vocês a minha Watchmen encadernada que eu tenho aqui. O Watchmen é uma das minhas 3 histórias em quadrinho favoritas, tá? Só pra deixar claro logo de cara o quanto eu gosto da parada. O filme só vale a pena você assistir se você for muito fã e se você assistir a versão Ultimate Cut, que é uma versão que tem todas as falas sem corte, ali ele consegue mais ou menos captar a essência do quadrinho. O filme que saiu pro cinema é um desastre. Principalmente o final, que é colocar a culpa no Dr. Manhattan pra acabar com a Guerra Fria, tá entendendo? Eu acho assim... Quem foi que teve essa ideia, tá entendendo? Não quer fazer o Xongão lá, o povo gigante? Tudo bem, beleza, mas se o Dr. Manhattan fosse o responsável, a Rússia ia tacar bomba nos Estados Unidos do mesmo jeito, porque o Dr. Manhattan é americano. Esteve do lado dos Estados Unidos esse tempo todo. Fora isso, o filme ele tenta copiar frame a frame do quadrinho. Coisa que funciona no 300, porque o 300, por ser escrito pelo Frank Miller, o Frank Miller ele tem um olhar de cinema muito mais aguçado do que o Alan Moore. O Alan Moore ele tem um olhar de quadrinho. O Alan Moore ele tem um olhar de escritor de quadrinhos. O Frank Miller ele também tem um olhar de escritor de quadrinhos, mas ele faz... A estrutura de quadrinho dele é bem parecida com certas estruturas de cenas de cinema. O 300 funcionou muito bem por conta disso. Esse casamento entre
você fazer 300 como se fosse um storyboard de filme, deu muito certo. O problema é que o imbecil do Zack Snyder tentou fazer a mesma coisa com o Watchmen e claro que não ia dar certo. É óbvio que não ia dar certo, porque é um completo ignorante. O Watchmen eu vou colocar em meh, porque eu gosto muito de Watchmen, cara, e eu vou parar pra assistir só por conta das falas, só por conta do texto. Texto esse que nem é do Zack Snyder. Texto esse que não foi escrito pelos roteiristas. Esse texto foi escrito pelo Alan Moore. Então, vou colocar em meh só por conta disso, mas a história em quadrinho, o Watchmen, você pare tudo que você tá fazendo agora, deixa o like no vídeo e vai comprar a história em quadrinho do Watchmen e vai ler. É uma das principais histórias em quadrinhos que existe no universo de super-herói, é o Watchmen, cara. Se você não leu, nunca leu o Watchmen, pare tudo que você tá fazendo e vai ler. Vá pra puta que te pariu e vai ler, porra. Vai ler o Watchmen, vai ler Cavaleiro das Trevas e vai ler, porra, Piada Mortal. Enfim, Kick-Ass. Kick-Ass, cara, eu acho o primeiro bem meh, o segundo eu acho ruim, cara. Nunca gostei da estética, embora eu entenda o lance do um negócio um pouco mais realista, né? Esse super-herói de rua. É uma comédia, né? É uma sátira com um filme de super-herói. Mas não me pega muito. Portanto, eu vou colocar logo um no meh e no 2 no ruim. Ai, ai. Ryan Reynolds, o que é que você foi fazer da sua vida, cara? Cara, o Ryan Reynolds, ele é uma história de superação, né, cara? Porque ele faz o Deadpool no filme merda, nesse filme merda aqui do Wolverine. Ele faz um Deadpool lá com a boca costurada. E aí, logo depois, ele assina pra poder fazer o Lanterna Verde, um dos piores filmes da história. É inacreditável o que aconteceu com esse rapaz nessa época. E aí, ele comprar a briga com a Fox pra conseguir lançar o Deadpool e fazer a marca Deadpool ser um sucesso, é muito mérito dele. Embora eu não ache ele o suprassumo do escritor de roteiro, mas, cara, ele acreditou num projeto de personagem, deu a volta por cima, cara. Porque esse filme aqui, cara, é ridículo, cara. Cara, esse filme é uma das coisas mais ridículas que você pode assistir na sua vida, cara. Tanto que a DC, ela sente vergonha de falar do Lanterna Verde. Vão voltar, parece que agora, nesse filme do Super-Homem, com Guy Gardner. Mas, porra, a DC tem um trauma de Lanterna Verde por conta desse filme, cara. Vamos começar com MCU. Separei logo por personagem pra poder não ficar tão bagunçado, porque sai filme de um, sai filme de outro, sai filme de outro, filme de outro. Cara, eu vou falar logo, ó. Homem de Ferro 1, 2 e 3, certo? Homem de Ferro 1, reassisti recentemente, ainda é um bom filme, tá? Ainda é um ótimo filme, eu só não vou colocar ele em excelente, porque tem mais coisa pra entrar aqui, eu acho. O segundo filme, ele é bem diferente, ele ainda é bom, mas ele não chega perto do primeiro. A questão é que o primeiro, cara, ele é o responsável por tornar o MCU possível, né? Ele é bem importante pra história da Marvel. Na verdade, eu acho que eu vou subir logo esse aqui pra excelente, porque, cara, é realmente um filme muito bom. Bem redondinho, um bom filme. Tem suas galhofas, mas é um bom filme. O segundo Homem de Ferro, ele é bem meh, bem aquém, embora na época que saiu tenha sido um blockbuster fudido, com o Mickey Rourke lá com o chicote e tudo mais. Legal, mas é diferente do primeiro, né? E o Homem de Ferro 3, cara, é bem ruinzinho, tá? Filmezinho meio mequetrefe, meio feito nas coxas, ainda tem Guy Pearce, tá entendendo? Guy Pearce de mandarim, né? Eu acho que o problema do Homem de Ferro 3 foi a expectativa que criamos sobre ele, sabe? Com aquele mandarim meio Osama Bin Laden, uma coisa bem interessante, ele falando aquele Lesson Number 1. O Ben Kingsley, que eu acho que era o mandarim, né? Excelente, cara. Mas aí, cara, transformaram em... O mandarim não era mandarim, o mandarim que não era mandarim, e aí colocaram o Guy Pearce, que era o mandarim, e o Guy Pearce falando que eu sou o mandarim. E aí, pô, caralho, vai tomar no cu, porra. Que merda, hein, meu? Enfim, tá aí no ruim logo. E vamos falar do Hulk do Edward Norton. Esse filme do Hulk do Edward Norton, eu vou colocar ele logo aqui em bom filme. Esse filme, ele é tratado como merda de forma criminosa porque não entende nada. Ah, ninguém aguentava o Edward Norton. Ah, ele brigava com o diretor. Ah, ele não deixava ninguém em paz. Meu irmão, o maluco é um puta ator foda. E, aparentemente, cara, com o Hulk, ele queria entregar um bom filme que imprimisse a depressão e a tristeza que é ser o Hulk. Ai, mas isso não vende pra criança. Foda-se se não vende pra criança. Ser o Hulk não é legal. Ser o Hulk é estar sozinho. Na minha opinião, o Edward Norton conseguiu trazer muito dessa solidão, muito desse desespero. O recurso de roteiro dele tá todo o tempo olhando pros batimentos dele tá desesperado, dele tá fugindo, dele tá escondido.
e principalmente das cenas de transformação dele, que remetem muito aos filmes de terror antigo, sabe? De lobisomem, médico e o monstro, Dr. Jekyll and Hyde. Não é legal virar o monstro, cara. Você sente dor. E principalmente, além da dor física, é o desespero por perder o controle. Os olhos, o close nos olhos dele, que ele traz de volta da época da série do Hulk, o close nos olhos do desespero por, meu irmão, eu perdi o controle, fudeu, eu não sei se eu vou machucar quem eu amo, eu não sei se eu vou matar gente inocente, eu não sei. Eu sei que agora fudeu, eu virei um monstro e nada me segura, entendeu? Eu não pude lutar contra o monstro dentro de mim. Eu acho isso, além de poético, uma forma perfeita de você imprimir o que é o desespero de ser o Hulk. Caguei se ele brigou com o diretor, caguei se ele brigou com os colegas de equipe, com o elenco, caguei. Ele entregou um bom filme e coloca essas bosta de Mark Ruffalo, porra de Hulk que faz yoga. Cara, que raiva do que fizeram com o Hulk, cara. Embora eu goste mais da modelagem do Hulk do MCU, a modelagem que eu digo é... O Hulk do MCU, ele tem mais aspecto de monstro, né? Esse Hulk do Edward Norton, ele tem uma barriga meio tanquinho, um negócio meio estranho, né, cara? Ainda assim, eu acho uma história particular, bem feita e bem desenvolvida. É óbvio que esse Hulk nunca daria certo no MCU, porque não vende pra criança. Mas, se você assistir o filme isolado dele, você vai entender o que eu tô falando. É um bom filme e só é bom por conta do Edward Norton. Continuando. Thor... Pode me desculpar. Ah, mas tem o Anthony Hopkins, tem a Natalie Portman. Cara, caguei, cara. Que filme fraco, cara. E esse daqui vai junto. Filmezinho fraco. Só foi ter um filme que preste. E nem foi por conta dele. Foi por conta do diretor. No terceiro filme. E aí o terceiro filme. Terceiro filme é bom filme? É bom filme. Que é meio foda colocar ele perto de Hellboy e Homem-Aranha 3, né? Mas vai, é um bom filme, cara. Se você assistir ele, você vai se divertir. Tem uma história interessante, nada muito profundo também, né? Mas é um filme, é um parque de diversão. Como o Scorsese fala, é um parque de diversão. E esse segundo filme do Thor, cara, puta, que só filme lixo, né, cara? Que bosta, cara. Esse segundo filme do Thor, parei pra assistir, puta merda, cara. Filme chato, cara. Chato pra caralho. Meu Deus. Muito chato. Capitão América, o primeiro é ruim. Beleza. Tem a ceninha da granada e tudo mais. Ah, a ceninha da granada. Cara, mas que filmezinho fraco também, né, cara? É incrível como o MCU, ele tem mais baixas do que vitórias, né? Acabei de olhar um negócio aqui, eu vou descer esse Quarteto Fantástico pra ruim também, viu? Porque não dá não. Enfim. A gente vai organizando a tier list aqui. Enfim. Capitão América 1 é ruim. Capitão América 2 é um bom filme, tá? Filme de espionagem, puta filme de espionagem. Ele finalmente, a primeira vez que ele usa o escudo dele pra valer, pra destruir nave, pra fugir e tudo mais. A cena do elevador também é muito marcante. E é um bom filme, cara. Se você assistir ele isolado, você vai gostar desse filme. Quanto à Guerra Civil, o Guerra Civil eu vou colocar no meh, porque por conta da principal treta. Beleza, a primeira aparição do Homem-Aranha no MCU. Eu lembro que, porra, quando eu era criança, eu era adolescente quando saiu o trailer do Guerra Civil. E apareceu o Homem-Aranha, porra. O nego ficou dias fazendo festa, né? Mas a aparição do Homem-Aranha é bem breve, não tinha como ser diferente. Mas ainda assim, cara, o plot do Buck matar os pais do Tony Stark e toda aquela merda deles estarem brigando, ficou meio sem sentido, sabe? E tudo por conta de um plot daquele cara que era pra ser o Barão Zemo e tudo mais. É um filme meio meh. Ele não chega a ser um filme ruim, não, mas é um filme bem meh. Vamos para a conclusão da primeira fase do MCU. Eu já vou colocar logo em excelente, porque eu também fui reassistir ele recentemente, cara, e é incrível como esse filme ele é bem editado, tá? É incrível como esse filme ele é bem montadinho. O projeto do MCU só deu certo por conta desse filme e desse filme. Se você reassistir os dois, você vai entender o que eu tô falando. Eles são filmes excelentes. Como filmes de heróis, assim, eles são bem excelentes, cara. Bem montado, simples, efeitos especiais na medida. O vilão, o Loki, você pode achar ele meio brega, mas, cara, é vilão de quadrinhos, né, cara? Não tem muito que a gente contestar sobre isso. E a diversão que esse filme traz e o lúdico, o projeto, né? De você fazer um filme de um grupo de heróis que nunca teve antes. Não conseguiram nem fazer filme da Liga da Justiça depois, que prestasse, né? Esse filme é um filme de grupo de heróis que presta, entendeu? Então, por conta disso, eu tô colocando ele excelente. Bom, X-Men Primeira Classe. Eu também já vou subir logo ele aqui. Excelente. X-Men Primeira Classe é um excelente filme, cara. A ceninha do Magneto lá no campo de concentração que matou a mãe dele. A história dele se conhecendo.
O McAvoy e o Fassbender mandam muito bem, né, cara? E é uma história. É uma história. Eles conseguiram fazer uma boa história dos X-Men sem ter o Wolverine de principal. Mostrando que é possível você fazer uma boa história dos X-Men sem ter. O X-Men não tem o Wolverine de principal, entendeu? É possível você fazer uma boa história de X-Men sem ter o Wolverine de principal. A única coisa que esse filme peca é o Fera, aquele Fera de pelúcia me tira do sério. Ainda assim, continua sendo um filme excelente, cara. Principalmente os dois caras, né? A dualidade entre Magneto e Professor Xavier, o McAvoy e o Fassbender. Os caras mandam muito bem e os dois são meio que protagonistas. E esse filme traz um arco até bem underground dos quadrinhos, que é o arco do Clube do Inferno, né? Eu acho, assim, ousado você trazer o arco do Clube do Inferno pra um filme que supostamente é um blockbuster, né? Mas os caras fizeram funcionar. O Kevin Bacon lá de Black King é bem interessante, cara. A forma como esse filme é escrito. É por isso que eu vou colocar ele em excelente. Ele é um excelente filme, cara. Se você tá procurando um filme de X-Men excelente pra assistir, é o X-Men Primeira Classe. Assista, porque é muito bom. Vamos para Days of Future Past, ou Dias de um Futuro Esquecido. Nome de uma graphic novel, né? Não tem muito a ver, mas eu também acho um bom filme, cara. Assim como o First Class, ele continua a jornada do First Class. Eu acredito que são 10 anos depois, né? Enquanto o First Class se passa na década de 60, o Days of Future Past se passa na década de 70, né? Onde o presidente é o Nixon. E aí a grande trama é que a vampira não, a mística vai matar o cara que tocaria o projeto das sentinelas. E aí, por conta disso, no futuro, eles estão caçando mutantes e levando os mutantes até a extinção. E aí o Wolverine tem que voltar pro passado pra poder consertar mesmo. De novo, o Wolverine aqui é principal, mais uma vez. Mas com o que já tinha funcionado no Primeira Classe, colocar o Wolverine não iria estragar, né? E da forma que ficou, principalmente com as cenas, a cena do Mercúrio encanta todo mundo. É bem diferente da cena do Mercúrio do X-Men Apocalipse, que inclusive, deixa eu já colocar aqui. Não sei se eu coloco Apocalipse em lata de lixo da história, eu acho que eu vou colocar, cara, porque isso aqui é bem ruim, tá? Ó, X-Men Apocalipse e essa porra de Fênix Negra, meu amigo, que merda que esses caras fizeram, tá? Mas como eu tava falando do Days of Future Past, cara, ó, X-Men First Class, X-Men Days of Future Past. Apocalipse e Fênix Negra é lata de lixo da história, tá? Por favor, esqueçam que esses filmes existem. Que eu acho que a Disney vai fazer também. A única coisa que se aproveita são esses dois. Vamos pra frente. Vamos falar dos Homem-Aranha, dos filmes de Homem-Aranha do Andrew Garfield. Cara, é até meio triste. Sabe, cara, porque eu gosto do Andrew Garfield, tá? Eu não desgosto dele, não, tá? A cena inicial do segundo filme dele, os primeiros 10 minutos, é muito legal. Mas assim como acontece com o Tom Holland, eu não tô dizendo que o Homem-Aranha tem que ser um herói depressivo. Mas o Homem-Aranha tem que passar por dificuldades. E o Homem-Aranha do Andrew Garfield não passa por nenhuma dificuldade. O tio dele morre, mas ele tá andando de skate. O tio dele morre, mas ele tá namorando uma loiraça. O tio dele morre, mas, sabe, é tudo muito fácil. O tio dele morre, mas ele tá se formando. O tio dele morre, mas ele vira super famoso por ser Homem-Aranha. Cara, que merda, cara. Sério mesmo, cara. Não passa dificuldade alguma. Mesmo que ele vá perdendo pessoas, você não sente o peso da dificuldade sobre ele, entendeu? É tudo muito fácil. Então eu acho isso meio merda nesse Homem-Aranha. Não é que eu não queira que ele brinque, não. Ele é pra brincar. Eu só acho que quando ele tiver de Peter Parker, ele tem que, trazer essa carga de sentimento que o Homem-Aranha pede, da dificuldade, das coisas, sabe? O cara que tá sozinho, lutando contra uma ruma de coisa. O mundo inteiro tá sobre as costas dele, ele tá tendo que carregar. O segundo filme é pior que o primeiro, tá? Mas o primeiro é bem ruinzinho também. O primeiro eu vou colocar em meh, o Lagarto é uma coisa ridícula. O segundo filme eu vou colocar em ruim, cara. É um filme bem paia. Embora eu goste do começo desse filme, o começo desse filme seja excelente. E eu gosto do uniforme. O melhor uniforme de Homem-Aranha que existiu até hoje é o desse filme. Mas, cara, que filme ruim. Que filme ruim, cara. Que filme, cara, não, cara, sério mesmo, cara. Se tu pegar pra assistir, tu vai quebrar tua TV, cara. Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia, o primeiro, é um bom filme, tá? Reassisti, inclusive, recentemente. Bom filme, ótimo filme. Ele fica ali naquela coisa da fórmula da Marvel, né? Nessa época a fórmula da Marvel já estava bem consolidada, mas ela apresenta o universo cósmico da Marvel, apresenta o Thanos pela primeira vez, e é uma história redondinha, bem simpática. O segundo é que eu acho meio meh, tá entendendo? Eu não vi o terceiro ainda, porque parei de ver filme de herói por enquanto. Eu vou tentar me reaproximar de filme de herói
agora com a volta do Super-Homem, mas disseram que o terceiro filme é bom, né? Eu não vi, por eu não ter visto, eu não vou falar dele aqui. O segundo filme, ele é bem diferente do primeiro, na questão de estrutura e tudo mais. É um negócio mais chato, mais sem sal. É um filme insosso. Vamos para o segundo Vingadores. O segundo Vingadores tem cenas legais, mas ainda no bagulho do sem sal, ele ainda é um filme meio insosso. Eu só vou colocar ele em bom filme porque eu gosto da atuação do James Spader como Ultron. Eu gosto da atuação dele. Eu gosto do personagem do Ultron. Tem gente que achou ele meio bocozão, mas eu gosto. Eu gosto do personagem dele. Ele é uma inteligência artificial que, teve contato com a internet. Foi programado pra proteger a humanidade e descobriu que a humanidade é a maior inimiga dela mesma, entendeu? Então quer destruir a humanidade, beleza. Todo o lance com o Pinóquio é até interessante, mas o que eu acho mais interessante nesse filme, por isso que eu vou colocar ele em bom, é a cena final em que o último Ultron sobra pra lutar contra o Visão, e aí o Visão começa a conversar com o Ultron sobre a humanidade. E eu acho essa cena genial, porque são dois robôs, duas inteligências artificiais, conversando sobre o que eles acham da humanidade. E eu, que sou fã de Asimov, dessas questões de brincar com as leis da robótica e tudo que envolve máquina e inteligência artificial em geral, é bem interessante esse diálogo em que o Visão fala que humans are odd. They think order and chaos are somehow opposites and try to control what won't, but there is grace in their fate. I think you missed that. They're doomed. Yes. But a thing isn't beautiful because it lasts. It's a privilege to be among them. You're unbearably naive. Well, I was born yesterday. olha que coisa bonita, cara. Que coisa poética. Então, por conta dessa cena, eu vou colocar ele em bom filme, tá? Homem-Formiga é um filme bem meh, tá? Não gosto. E o segundo filme é ruim. Não vou dissertar muito sobre ele não, tá, cara? É um filme fraco mesmo. Não tem nem o que discutir. E aí, vamos para a tentativa da DC de ganhar dinheiro às custas de fã retardado. Bom, como o Zack Snyder deu certo em 300, deu mais ou menos certo em Watchmen, eles resolveram chamá-lo novamente, na verdade, para dirigir o filme de Super-Homem. E aí, eu vou dizer uma coisa. O filme do Super-Homem não tem a trilha do Super-Homem. Cara, caguei. Eu gosto da trilha do Hans Zimmer, mas por conta da estética que o Zack Snyder estava imprimindo nesse filme, a trilha sonora do John Williams não ia funcionar. Então, por isso que eu entendo não ter a trilha sonora do John Williams e sim a trilha sonora do Hans Zimmer. Ainda assim, fazer um filme do Super-Homem sem a música do Super-Homem é bem merda, né, cara? A trilha sonora do John Williams é um bagulho que tem que estar, cara. É um bagulho obrigatório. Então, mude sua estética, né? E, sinceramente, cara, essa estética de Super-Homem malvadão, embora eu goste do ator, eu gosto do Henry Cavill, a luta do filme é bem Dragon Ball, e eu gosto disso. Mas, cara, o Super-Homem, como uma das maiores marcas de herói que existem, cara, ele tem que salvar as pessoas. Ele não pode estar cagando pra cidade. Super-Homem está em bom filme, e aí Batman vs Super-Homem, cara. Cara, a única coisa de interessante nesse filme é a luta deles em si, tá? Porque esse filme, ele não tem pé nem cabeça, tá? Quem teve essa ideia de fazer Batman vs Super-Homem sem apresentar o Batman antes, a DC deu certo, a Marvel deu certo, porque ela apresentou os personagens antes, desenvolveu eles dentro de um universo, e aí depois colocou eles pra brigar. Eu lembro que esse Batman vs Superman saiu na mesma época da Guerra Civil, então era a época do embate dos heróis. Só que, enquanto a Marvel já tinha o seu universo desenvolvido, a DC só tinha o filme do Super-Homem do Zack Snyder. E aí, no segundo filme dele, já tem uma briga dele com o Batman. E um Batman que não foi apresentado, o Batman do Ben Affleck. Pior escolha pra Batman, tá entendendo? Eu fico até triste por ele, porque ele não é um ator tão ruim assim. Esse filme é bem ruinzinho. A melhor coisa do filme é a Mulher Maravilha, entendeu? E é porque ela aparece em poucos momentos. A luta deles em si é bem interessante por conta das táticas do Batman e tudo mais. Tem algumas cenas que valem a pena. Mas esse filme é bem marromeno, cara. É um filme bem marromeno. E é por isso que eu tô colocando eles nessa disposição. Enquanto o Esquadrão Suicida... Cara, esse filme gerou tanta expectativa, cara. Os trailers que saíam e o sucesso que fez, sabe? O novo Coringa, né? O primeiro Coringa pós Heath Ledger. Vamos ver como é que ele vai ser e tudo mais. E, meu amigo, que
desastre, né, cara? Que desastre que foi esse filme, cara. É inacreditável o quão merda esse filme é. Eu fui no cinema ver essa merda. Cara, tenebroso. Tenebroso esse filme. Em todos os aspectos. Nada nele funciona. Tudo nele é ruim. O Will Smith é péssimo. A Arlequina, péssimo. O Coringa, então, cara. Que Coringa merda, cara. Eu acho que nem é culpa dos atores. A produção do filme tava toda cagada. Eu acho que o que aconteceu com esse filme foi... Eles tinham feito Batman vs Superman e o Esquadrão Suicida juntos. Por conta do fracasso do Batman vs Superman, eles acharam, não, eles gostam mais da Marvel porque a Marvel é mais clean, né? A Marvel é mais diverse. E aí, eles fizeram o Esquadrão Suicida sombrio demais e começaram a reeditar o filme pra ficar menos sombrio. E ficou uma merda. Ficou uma prastada de bosta. Não tenho nem palavras pra definir quão ridículo esse filme é. Mulher Maravilha? Foda-se, é um filme bem meh. Liga da Justiça? Caralho, cara. A DC não deu certo mesmo, né, cara? Ó, Liga da Justiça é ruim. E essa porra aqui desse Zack Snyder é ruim também. É tudo ruim. Os caras não fazem um filme que presta, porra. É tudo ruim, meu irmão. Precisaram chamar um cara da Marvel pra fazer um filme que preste. E aí eu já vou colocar em bom filme aqui, ó. O segundo filme do Guardiões da Galáxia. Eu tô confundindo essa porra. O segundo filme do Esquadrão Suicida é um bom filme. Tiveram que chamar o diretor da Marvel pra poder fazer, porque senão não dava certo. As cenas são bem fodas, bem interessantes. O final dá uma quebrada um pouco no lúdico, né? Aquela porra daquela estrela gigante. Beleza que é um vilão clássico, mas porra, que porra é aquela, né? Mas como tudo é maluco, né? Ainda bota o caça-rato no meio, o Wellington caça-rato. Não, como é? Bota o inimigo do Batman, o caça-rato lá pra poder ser... Pra resolver. A filha dele vai resolver o lance do Starro. Sabe? Uma maluquice só, mas uma maluquice que funcionou, tá? É um bom filme. Mas esses outros, cara, eu não vou nem perder meu tempo falando dessas merda aqui, tá entendendo? Lego Batman é um ótimo filme, cara. Eu vou até colocar em excelente logo aqui. É um, cara, que filme bom, cara. Filme que capta a essência do Batman, é divertido, tem um monte de referência. Assista o Lego Batman, que é um dos grandes filmes de Batman que tem. É o Lego Batman. Reassista, que vale muito a pena. Vamos falar de Ryan Reynolds e seu projeto de superação. Deadpool, cara, ele é um feito que nasceu na internet, porque vazaram um footage de teste, famoso, inclusive, vazaram por volta de 2013 ou foi 2012, um footage do animação do Deadpool, dele enfrentando uns caras e tudo mais, e, cara, esse negócio quebrou a internet de uma forma inacreditável. Todo mundo, caralho, eu quero esse filme, eu quero esse filme, eu quero esse filme, e o Ryan Reynolds brigou até esse filme sair, tanto que ele usou as mesmas cenas pra poder meio que fazer uma homenagem, um agradecimento dos fãs por terem... Porque, cara, a Fox não queria fazer o filme. A Fox não queria filme violento. E o Ryan Reynolds foi o primeiro que brigou por... Cara, precisa ter um filme violento, precisa ter um filme pernalonga com armas, né? E funcionou muito bem. Uma história simples, sucinta, com bastante violência, humor sarcástico e até meio ácido, mas que funcionou muito bem, cara. Eu vou colocar aqui em bom filme, tá? Bom filme. O segundo eu já não gosto tanto, eu acho meio meh. Deu uma mistureba, né? Mas eu gosto do Fanático, não gosto tanto assim do Cable. Eu acho que o Cable foi um personagem meio desperdiçado. Enquanto o terceiro filme, ele não chega a ser bom, tá? Ele é bom pra quem tinha saudade de certas referências, mas o roteiro é bem fraquinho, né, cara? Mas, cara, vale a pena você assistir os três pra poder, pelo menos, entrar em contato com esse personagem e testemunhar essa história de superação do Ryan Reynolds. Vamos para Doutor Estranho. Os dois filmes do Doutor Estranho me cansam, tá? Embora o primeiro ele tenha efeitos especiais que são interessantes e a forma como ele resolve o problema do Dormammu, eu vim barganhar, é bem interessante até. Essa brincadeira com a Joia do Tempo e com os efeitos, principalmente o treinamento dele, né, com os efeitos especiais. O segundo é dirigido pelo Sam Raimi, mas ele não atingiu as expectativas. É um filme bem fraco, cara. O segundo é meh, o primeiro também é meh. Pantera Negra não. Pantera Negra é um bom filme. Eu vou colocar em excelente, porque é um baita filme, cara. Bom filme, se você assistir ele sozinho, não precisa de nada. Só ele, um bom filme, um bom inimigo, né, que é o Killmonger. Teve lá o Andy Serkis com o Garra Sônica, né, mas ele morre logo no início do filme. Mas o filme traz um aspecto do racismo sem se vitimizar. É bem interessante, a pegada bem pé no chão que ele tem com o racismo. Sobretudo o racismo no mundo, né. O
debate que esse filme aborda, principalmente com a vinda do Killmonger, é bem interessante. Tava saindo tanta merda de Homem-Formiga, de filme assim, nada a ver, tá entendendo? E o Pantera Negra foi um respiro. É uma pena que o cara tenha morrido, né, cara? Mas o Pantera Negra é um bom filme. Eu não assisti esse Wakanda Forever, foda-se, não vou ver. Mas o primeiro Pantera Negra é um ótimo filme. Miss Marvel... Capitã Marvel, né? Cara, sei lá, esse filme é bem meh. Esse filme é bem ruinzinho. Assim, ele não é ruim, mas ele, sabe, não tem carisma. Esse filme não tem carisma. Ele é insosso. E aí vamos pros 2 filmes mais importantes do MCU até agora. Não tem como separar os dois. Os dois vão pra excelente, cara. Agora é assim, você que acha filme da Marvel escroto, acha filme da Marvel ruim, que o bagulho tá saturado, cara, assista esses 2 filmes. Mesmo que você não goste de quadrinhos, vale a pena você assistir pelo menos o primeiro Homem de Ferro, o primeiro Vingadores, o terceiro Vingadores e o quarto Vingadores, porque, cara, são filmes excepcionais, uma montagem muito bem escrita, muito bem elaborada, e como evento da cultura pop, esses filmes são testemunhos, cara. Quem viveu a época sabe que ir ao cinema para assistir esses filmes, principalmente quem não pegou spoiler, foram experiências que marcaram. Como muitos pais falam que, cara, eu fui no cinema assistir Império Contra-Ataca, fui no cinema assistir Indiana Jones. A gente da geração Z vai poder falar que eu fui pro cinema assistir Guerra Infinita e Ultimato. Tá entendendo? São eventos da cultura pop que são extremamente marcantes. Venom, eu não vou nem dissertar muito não, tá? Tá vendo aqui o que eu tô fazendo, né? Tá vendo aqui o que eu tô fazendo, né? Eu devia colocar, inclusive, na verdade eu vou fazer isso aqui, ó. Cara, eu tô até sem palavras. Eu vou tentar explicar sem ter um derrame. Constatação do porquê a Sony não larga o osso do Homem-Aranha, essa merda desse filme do Venom. O George Lucas vendeu a Lucasfilm pra Disney por 4 bilhões de dólares. Esse valor é o valor da marca Homem-Aranha sozinha. A marca Homem-Aranha é tão poderosa que ela faz esse filme merda do Venom conseguir 1 bilhão de bilheteria e ter uma continuação. Na verdade, teve 2 continuações. Cara, é inacreditável. O ator é um excelente ator. Mas, caralho, que filme é esse, cara? Meu amigo, os caras fazem de qualquer jeito. Aí lança Morbius, lança Craven, sabe? Lança umas merda que é inacreditável que essa porra exista, cara. E é inacreditável que tenha gente que pague pra ir no cinema ver essa merda. Puta que pariu. Eu falei que não ia me estender, mas puta que pariu, cara. Que filmes ruins, cara. Sabe? Não dá pra aproveitar o papel em que ele foi escrito, porque ele tá manchado de merda. Eu falei que eu ia tentar não ter um derrame, tá? Mas eu vou tentar me acalmar com os próximos filmes que vem por aí. Eu vou tirar Eternos e Shang-Chi do meu caminho aqui, porque eu vou começar a me irritar. Eu não vou nem colocar eles em lata de lixo da história, que eu não vou dar rage. Tira essa porra aqui do meu caminho e vamos falar de filme que presta. Homem-Aranha dentro do Aranha-Verso. Caralho, que animação boa, né, cara? Que animação boa. Trouxe um estilo novo de animação que tá sendo copiado pela DreamWorks, tá sendo copiado por outros estúdios, que é bem interessante, né, cara? A linguagem que eles usam, a semiótica que eles usam e toda a estética de quadrinhos e movimentos que eles usam para poder imprimir uma identidade visual nesse filme é algo muito marcante, muito bem feito. Fora isso, eu já vou colocar logo os dois em excelente, não tem nem o que discutir. Mas fora isso, cara, a história é muito bem contada. A história do Miles. O Miles se tornou um personagem cada vez mais carismático, capaz de ser até comparado com o Homem-Aranha original. Porque ele tem os seus problemas, ele tem as suas dificuldades, ele aprende a ser o Homem-Aranha muito cedo, tem os seus desafios, e é uma história muito bem contada, cara. Principalmente desses 2 filmes. Eu tô ansioso esperando o próximo pra poder ver, mas você que não assistiu, cara, assista esses filmes, que são excelentes, cara. O primeiro é Homem-Aranha no Aranha-Verso, e o segundo é Aranha através do Aranha-Verso, né? Assista. Você não vai se arrepender. Vamos lá pros 3 filmecos do Tom Holland. Caralho, que merda, né, cara? O primeiro filme do Tom Holland, o De Volta ao Lar, ele só se salva por conta do Michael Keaton,
tá? Ele se torna um bom filme por conta do Abutre. Mas ainda assim, tem um aspecto muito merda nesse Homem-Aranha do Tom Holland, que ele não aprende lições. Que eu acho que é cagar na essência do personagem, fazer ele não aprender lições. O Homem-Aranha, por ele ser novo, ele tá a todo momento aprendendo lições. E, pô, o moleque não aprende porra nenhuma. Ele entende a dificuldade do vilão. O grande lance do Homem-Aranha é que ele entende a dificuldade do vilão, mas ele ainda assim, por compreender, ele reflete aquilo dentro dele, entende por que o vilão tá passando por aquilo, entende a escolha do vilão, mas ele vai derrotar o vilão até um fim, porque ele ainda assim é do bem. Esse moleque não tem isso, tá entendendo? Tipo assim, caralho, ele não tem aprendizado algum. Ele só é fraco mesmo. E dependente do Tony Stark. Eu acho isso muito merda pra você transformar o Homem-Aranha nisso. E no segundo filme é pior ainda. É pior ainda, eu já vou colocar aqui em ruim. Na verdade, o primeiro é meh, o terceiro é ruim. O terceiro é ruim não, o segundo é ruim. E o terceiro é um bom filme só por causa dos 3 Homens-Aranha, não tem nem o que fazer. E porque ele finalmente aprende alguma coisa. A cena da morte da Tia May, graças a Deus ela morreu. Que descansa em paz. A morte da Tia May e a luta dele com o Duende Verde são cenas muito fodas. Absurdo de bom. E, somado a isso, você tem o aprendizado que ele aprende com os outros Homens-Aranhas. Eu acho que tá certo o plural. É um bom filme, um ótimo filme. Ele, obviamente, ele também é um evento da cultura pop, tá? Assim como o Ultimato e o Guerra Infinita, esse filme é um evento da cultura pop. Os 3 Homem-Aranha, o cinema virando a casa do caralho. E aparecendo o Tobey Maguire bem velhinho, né, cara? É um bagulho assim... marcante, cara. Marcante. Mas ele não chega a ser um filme excelente, tá? Não tem nem o que discutir. O que torna ele um bom filme é ele finalmente aprender algo com a morte de alguém próximo. Porque esse moleque não aprendia. É até engraçado que no começo desse filme, eles fazem uma autocrítica ao roteiro dos filmes anteriores, né? Porque o filme começa com... ele passando na faculdade e os amigos dele não. O plot do filme é que ele quer que o Doutor Estranho mude a linha do tempo pra poder os amigos dele irem pra faculdade. Aí o Doutor Estranho vira pra ele e fala assim: meu irmão, mas porra, você já ligou pra faculdade pra ver se não tem como reaver? Aí ele, já que você falou, né? Aí ele manda, sabe, é um bagulho tão ridículo e fica tão na cara que é ridículo, que é quase como o roteiro do filme falando: meu irmão, esse moleque é burro pra caralho. O Doutor Estranho manda ele pra... meu irmão, vai pra casa, tu é burro pra caralho, pô. Tá entendendo? Vá pra merda, pô. E aí tem o desenrolar de todo o aprendizado dele. Então, por conta disso, eu vou colocar ele em bom filme. Ele é um bom filme do Homem-Aranha, mas não chega a ser excelente. Chegamos nos últimos 6 filmes pra falar sobre. E eu já vou organizá-los da seguinte forma. Logan é elite. É simplesmente um dos melhores filmes de herói já feitos. Tudo nele é perfeito. Tudo nele. A relação dele com o professor Xavier. A ideia do roteiro de tipo, o que aconteceria se a mente mais poderosa do universo entrasse em colapso por uma doença degenerativa. Cara, que ideia de ouro, cara. E os caras trouxeram isso pro filme. E o bagulho ficou lindo. E tipo assim, todo o plot de todos os mutantes terem morrido por causa do Professor Xavier. Mutantes esses que ele prometeu salvar, que ele prometeu defender. E aí só ter sobrado o Logan, porque o Logan é o único que não poderia morrer com a catástrofe, porque ele não morre. É algo muito profundo, cara. E a atuação dos dois, do velho senil e cuidando dele, triste por ainda estar ali e não morrer, tá entendendo? Por isso que a música do Johnny Cash encaixa muito bem nesse filme, porque é o cara que não deseja mais estar vivo. Era melhor pra todo mundo eu estar morto. Tem um debate muito profundo e ao mesmo tempo ele descobre vida. Ele descobre uma vida nova. Ele descobre uma esperança de que algo pode ser melhor na X-23. Entendeu? Então, ela é o futuro dele, embora ele não tenha mais um. Eu acho isso muito profundo. Fora, finalmente, ter um filme do Wolverine que tenha violência, né, cara? E uma violência muito crua, que quando eu assisti no cinema, eu comecei a vibrar de tanta... A primeira cena, ele já corta o braço do cara vai atirar nele, já corta o braço do cara fora. Cara, que filme bom, cara. Que filme excelente, cara.
Os filmes do Nolan é o seguinte. Primeiro Batman é excelente. Terceiro Batman é um bom filme. E o segundo, não tem nem o que discutir, tá? Eu não vou nem dissertar muito não, mas é porque, assim como eu falei que a conclusão do MCU em Ultimato e Guerra Infinita são eventos da cultura pop, os Batmans do Nolan também são. Ele, obviamente, tem algumas coisas datadas, principalmente o primeiro, aquela estética um pouco claustrofóbica, que tava no início da década de 2000 por conta do 11 de setembro, né? Mas ainda assim, cara, o Nolan, por ser um diretor tão foda, até quando a estética do filme fica datada, você vê ali a qualidade impressa ainda hoje, né? Mas, sem sombra de dúvida, o que rouba a cena é apenas um cara, né? And I thought my jokes were bad. O Heath Ledger, o trabalho que custou a vida dele. É meio forte a gente falar isso, mas a gente sabe que é, né? É inacreditável até hoje a atuação desse maluco como Coringa, cara. Sabe? Eu vou até reorganizar aqui, porque isso aqui é o melhor filme de herói já feito. É o Dark Knight. É o Cavaleiro das Trevas, entendeu? O Begins e o Cavaleiro das Trevas Ressurge são bons filmes. Mas o Dark Knight, por conta do Coringa e por conta de toda a estrutura de roteiro do filme, e principalmente as referências que tem a Piada Mortal, as referências que tem a Cavaleiro das Trevas também, isso eu tô falando do quadrinho, tornam esse filme especial. Esse filme é bem especial. As cenas, a cena do interrogatório, as atuações, todo mundo mandando muito bem, todo mundo no auge, tá entendendo? Eu acho que vai ser difícil destronar essa liderança do Dark Knight como o maior filme de herói de todos os tempos. E aí, cara, os dois que sobraram, eles vão justamente na elite que eu tava falando. Que é o seguinte, o filme do Coringa, ele é, não só por conta da atuação do Joaquin Phoenix, mas toda a estética do filme traz um aspecto meio Nova York da década de 70, né? Então, Gotham vira como se fosse Nova York, aquela cidade suja, aquela cidade cheia de corrupção, sabe? Prostitutas e tudo, sabe? Não para de chover e fumaça pra tudo quanto é lado. Coisa que a cidade não... Esse aspecto da cidade não é tão impresso no filme do Batman, do Robert Pattinson, mas ainda é presente lá. O filme do Batman do Robert Pattinson, ele dura 3 horas, né? Mas ele tem um aspecto muito interessante do Batman detetive, investigando um serial killer, investigando o Charada, que é a atuação do Paul Dano, é uma coisa primorosa, uma coisa, sabe, chega até a ser assustadora de tão boa. Todas as referências que esse filme do Batman faz, a Longo Dia das Bruxas, até a Seven, e sabe, a dualidade dele trabalhando com Gordon, o policial mais experiente, o policial entre aspas, novo, né? A cena do Batmóvel, o Pinguim nesse filme tá muito bom. Todas essas características do filme fazem com que ele se torne um dos maiores filmes de herói de todos os tempos pra mim. E pra você ver, né? Dos 5 que estão na categoria Elite, 3 são sobre o universo do Batman, né? Não tem nem como, né, cara? Mas é isso. Eu acredito que essa é a minha tier list. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam da lista. Pode tirar o print. Todas essas porra aqui que estão aqui embaixo, ou eu não vi, ou eu não quero falar sobre, porque, puta, não vale a pena. Mas tira print aí. Esse é o gabarito. E muito obrigado por terem assistido. Compartilhe o vídeo, dá o like, se inscreve. E até o próximo vídeo.